Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala galera, mais um podcast do mercado imobiliário, o Inside Mobcast, hoje com 2 convidados especiais, é a primeira vez, hein? Vocês podem considerar pessoas diferenciadas, porque é a primeira vez que eu chamo 2 convidados, aliás, 2 Vinícius aqui presentes do mercado imobiliário, e nós vamos falar de vários assuntos bacanas. Primeiro, obrigado, gratidão, Vinícius e Vinícius. Obrigado por vocês estarem aqui compartilhando conteúdo para nossa audiência. Obrigado você, Edgar, pelo convite. É um prazer estar aqui. E aí já te estendo o convite de participar do nosso podcast também. Vamos, bora, só marcar a data. Show. Muito obrigado, Edgar, pelo convite aí, pelo livro também. Verdade. Com certeza eu vou devorar esse conteúdo maravilhoso que deve ter aqui dentro. Esse livro é um best-seller, ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos pela Veja. E agora, só para pegar esse gancho, o Vinícius puxou, agora aguenta. Tô lançando o meu segundo livro, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que é um livro que eu falo sobre os ativadores. Todas as pessoas têm o seu ativador. Você teve o seu para iniciar na jornada empreendedora, no mercado imobiliário, na tecnologia. Todo mundo tem o seu ativador. Por que trabalha, por que busca sucesso, por que busca felicidade? Cada um tem o seu ativador. Eu mostro como ela pode identificar o seu ativador. Porque isso gera motivação, gera mais movimento e gera uma química diferente, tanto neurológica como física. E também eu mostro as minhas 7 competências que mudou, que fez eu sair de uma situação de pobreza e construir o que eu construí ao longo desses anos. Mas já vamos aqui falar de conteúdo, que vocês são geradores de conteúdos também. Um dos conteúdos, Vinícius, que vocês colocam é a captação do imóvel, né? A gente sabe que o mercado, ele primeiro, é desafiador captar com exclusividade, a gente já sabe isso. Não sei se vocês têm um modelo para sim, ou se ainda é um grande desafio. E segundo, como que ele pode captar os melhores imóveis para que ele tenha um resultado melhor. Porque não basta ter número só, né? Eu tô aqui com um portfólio de 100 imóveis. Pô, mas quanto que você está vendendo, né? Então, essas 2 perguntas importantes. Existe sim uma estratégia de captar com exclusividade, sim ou não? E se sim, qual? E como que ele faz para que ele consiga captar imóveis que tenha uma velocidade de vendas melhor? Legal, boas perguntas, Edgar. Bom, existe sim um modelo de negócios em que você consegue, seguindo um processo, captar uma exclusividade. É o que a gente faz lá no escritório, é o que a gente faz com a equipe e é a forma mais rentável para o corretor trabalhar. Quando ele tem uma exclusividade, ele tem a certeza de que uma parte do honorário dele está garantida e ele tem a certeza que ele consegue prestar o melhor serviço para o cliente. Ele tem a garantia de que ele vai conseguir prestar esse serviço com segurança e com comprometimento do proprietário. Como é que ele pode fazer para captar os melhores imóveis? Eu sempre falo que o trabalho de um corretor de imóveis é transformar imóvel em um bom produto para o mercado. Isso envolve, primeiro, entender se o proprietário realmente quer vender esse imóvel. Esse, para mim, é um dos principais fatores, porque não faz sentido eu pegar um imóvel, colocar ele à venda, anunciar, fazer o maior marketing do mundo, se o proprietário lá no fundo não quer vender. Então, primeiro ponto, entender a motivação. Será que esse cara está realmente pronto para vender? Segundo, trazer esse imóvel para o preço real de mercado. Que também é um desafio. Eu acho que, diria ainda, que mais do que conseguir uma exclusividade, o preço do imóvel é o maior desafio. Sim. Fazer as pessoas entenderem... Precificar pelo valor real, não pelo achismo. Exatamente. E isso está muito ligado também com a motivação do proprietário. Se o cara está realmente a fim de vender, ele vai colocar no preço de mercado. E a partir disso é você jogar esse imóvel para o mercado de uma forma que ele seja atrativo para o mercado geral. E aí pode ser compradores finais, como pode ser também os seus parceiros, os seus outros corretores e colegas de trabalho. Fazer os collabs, né? Exatamente. Mas e qual que seria então uma dica mais ou menos? O processo está mais no convencimento do proprietário de forma emocional, racional. Como que você usa isso para convencer o outro lado a te dar exclusividade? Legal. É um pouco dos dois. A gente precisa do lado racional
para convencer ele de que você tem realmente uma proposta atrativa de trabalho, e a gente precisa do lado emocional, porque é a maior venda da vida da pessoa. Sim. É onde a pessoa morou 10, 15, 20 anos, e então a gente precisa entender a importância desse lado emocional. O que a gente faz, e que eu sugiro que os corretores que estão ouvindo façam, é entender realmente qual é o seu processo, como é que você vai chegar no ponto de conquistar essa exclusividade, conquistar esse compromisso com o seu cliente. Então a primeira coisa é você, parece básico, mas é muito importante que é você conhecer o imóvel, conhecer o proprietário. Eu não posso ligar, Edgar, me dá uma exclusividade, ponto final. Vai rolar. Eu preciso entender quem é o Edgar. Olho no olho. Exatamente. Então, vai conhecer o imóvel, vai lá conversar com o proprietário. Faça algumas perguntas como, bom, quanto tempo você mora aqui? Se você vender aqui, para onde você vai? Se o seu imóvel não for vendido nos próximos 6 meses, como isso impacta a sua vida? É perguntar bastante. Bastante, Estimular a pergunta. A pessoa que controla uma conversa é quem faz pergunta, não é quem mais fala. Quando a gente faz as perguntas certas, a gente puxa as informações que a gente precisa saber dessas pessoas. As verdadeiras histórias. Exato. Então, quando você for conhecer um imóvel lá com o cliente, conhecer o cliente, o imóvel, ele é um produto final. A pessoa que é o que mais importa pra gente. Então, entenda o momento daquela pessoa, entenda o que aquela venda está significando na vida dela e o que aquele imóvel já significou na vida dela ao longo do tempo. E a partir disso, vai fazendo as perguntas certas para entender como você pode ajudar aquela pessoa, não como você pode vender aquele imóvel. E até continuando o que o Vini estava falando, sobre conhecer, conversar com aquelas pessoas, com o cliente, pessoas interagem com pessoas. Sim. Então, a gente não pode ser quadradão. O corretor, ele tem que estar no ano que ele está vivendo, ele tem que estar em 2020. Deveria, né? Exatamente, Assim, né? deveria. Deveria, né? É uma boa colocação na linha do tempo, né? Exatamente, é saber se posicionar, né? O corretor, ele tem que estar disposto a entender as necessidades daquela pessoa. Porque às vezes, como o Vini comentou, às vezes aquilo é a única transação, a única mudança daquela pessoa. Às vezes ela tá fazendo aquilo por um motivo que tá além do controle dela. Sim. Você não pode chegar e falar. Principalmente financeiro, né? Deve estar com dívida, ou fez um empréstimo, o imóvel vai ser leiloado e ele não quer perder muito dinheiro. Tem situações que você tem que explorar muito mais a fundo. E tem até um estudo, Vinícius, que normalmente quando a pessoa ela te dá um feedback ou um argumento, nem sempre o primeiro é verdadeiro. Então, quanto você mais estimular a pessoa na pergunta, mais você vai descobrir. Vou dar um exemplo. O senhor quer vender esse imóvel? Sim. Mas por que o senhor quer vender? Eu quero vender porque eu não gosto mais daqui. Talvez não seja a resposta verdadeira, né? Talvez é porque o cara está com dívida ou sei lá. Vamos pensar em qualquer coisa, mas nem sempre é verdadeira a primeira resposta. E é um tipo de informação que a pessoa não vai abrir num primeiro contato com você ou por telefone. Não vai. Não vai. Ela vai abrir isso com você. Tomar meia dúzia de café, né? Pois é, ela vai olhar no seu olho, ela vai confiar em você. Ela vai sentir que você tá ali para resolver esse problema. Sim. Não que você é mais um. Porque a gente sabe que o nosso mercado ele tem muita gente. E eu costumo brincar, um tempo atrás eu fiz um experimento que eu coloquei meu imóvel, a minha casa, à venda na OLX para entender qual era a aproximação que os corretores tinham. Agora a OLX está gigante. Pois é. Então, toma cuidado que vai falar, vai lá. Eu coloquei lá para ver como os corretores iam me aproximar, eu sendo um proprietário. Eu recebi em 2 semanas 26 ligações de corretores. Todos me falavam a mesma coisa. Posso anunciar seu imóvel? Você me manda as fotos e o endereço completo? Todos. Teve uma pessoa que fez uma aproximação mais diferente e a única coisa que ela ofereceu a mais foi que ela mandaria um fotógrafo. Ninguém me ofereceu nenhum tipo de proposta de trabalho, nenhum tipo de formato de trabalho diferenciado. Então, vamos lá, voltando. Entender se o cara quer realmente vender. A partir disso, colocar no preço de mercado, explicar para ele qual é o preço de mercado e como você chegou naquele preço. E depois disso, quais são as ações que você vai fazer para vender esse imóvel. Quando você consegue fazer isso e mostrar para o cliente que o mercado imobiliário tem muito mais do que ele está acostumado, você consegue uma exclusividade fácil. Por isso que eu falo, conquistar uma exclusividade quando você tem um processo e uma proposta de trabalho atraente é fácil. Sim. Difícil é você conseguir uma exclusividade no preço certo. Capacitação é um divisor de águas na vida do profissional em geral e principalmente do mercado imobiliário. E eu noto que, não sei, posso estar errado, posso estar equivocado, mas o nosso mercado ainda investe muito pouco em conhento, né? Nada. Ele tira
o TTI e acha que já fez a faculdade da vida, né? E claro que tem outros que fizeram outras faculdades, mas acham que isso é o suficiente. A gente precisa estar em constante evolução, reciclando o tempo todo. E eu notei que é uma das habilidades e características de vocês, né? Qual que é a jornada do desenvolvimento que vocês ensinam e propagam dentro da empresa de vocês aí? A gente acredita que o desenvolvimento ele não é algo que tem um final. Ele é algo contínuo sempre. Preparado sim, pronto nunca. Exatamente. Eu acho que a gente tem que, a cada dia e a cada mês e a cada semana, tentar se reinventar um pouco. E principalmente olhar o que eu fiz até agora que deu certo, o que não deu, o que eu posso fazer diferente para melhorar, o que eu preciso mudar. É um PDCA, né? Exatamente. O tempo todo ele é cíclico, né? Isso, exato. A gente aposta muito na capacitação dos nossos corretores, porque é o único caminho para a gente sobreviver e para a gente conseguir fazer com que a nossa equipe cresça e progrida financeiramente e como pessoa também, que acho que a base de tudo é a pessoa. Uma das coisas que a gente sempre aposta e sempre coloca em alta é que o corretor ele tem que se encarar como um empreendedor, como dono da empresa dele. Ele não é um funcionário que precisa cumprir o horário dele e algumas funções. É um mercado muito vivo, muito dinâmico e que está em constante mudança. Isso é o intraempreendedorismo, exato, né, Vinícius? Exato. Ele, enquanto colaborador, funcionário, não importa a nomenclatura, ele vista a camisa de fato, tira o sapatinho dele e coloque do empreendedor, do dono da empresa, mas que ele atue, ele chegue antes, ele saia depois, ele economize como se fosse o dono, ele invista como se fosse o dono. É muito comum isso, no Japão acontece muito. Eu vou só te dar um exemplo porque eu lembrei, e aí você dá sequência. No Japão, por exemplo, se um japonês ele trabalha 10 horas ou 12 horas dentro de uma empresa, essas 10 horas ele não faz nada pessoal. Ele não entra na rede social dele pessoal. Porque ele fala o seguinte, eu estou sendo pago por essa hora. Logo, essa hora já não é mais minha, né? Eu tenho que trabalhar pro negócio, né? Claro que o mercado imobiliário, os corretores são autônomos, são profissionais liberais, mas se a mentalidade fosse essa, né? O que eu posso fazer para que o coletivo avance mais? O que eu posso fazer para que nós, né, cresça, não só eu, né? Isso muda a regra, né? Muda. E os corretores têm que enxergar que eles não têm limite para o que eles podem fazer. Ele não tem um teto, ele não tem se eu fizer isso eu consigo só atingir, sei lá, 60 mil de comissão por ano. Não, ele não tem limite. Eu conheço corretores que ganham, que faturam um absurdo. Sim. E depende só deles. A empresa tinha corretores que faturavam mais de 1 milhão. Então, ano. Pois é. E depende dele. Não depende da situação de mercado, não depende do que a imobiliária vai fazer para ele vender mais ou menos. Depende do esforço dele e da forma como ele se reinventa. A gente vê muita tecnologia que busca ou tirar o corretor ou facilitar as transações imobiliárias eliminando alguma coisa. O corretor que não se capacita, que não se atualiza, ele vai ficar para trás. Qualquer tecnologia resolve o que um corretor mal capacitado, mal qualificado faz. Aquele que entende o papel dele, entende que ele precisa tratar de pessoas, esse não tem como ser substituído. E depende muito dele ir atrás disso. E fala, né? Corretor, será? O que vai acontecer com o corretor? Vai acabar? Não vai, né? Porque eu, por exemplo, detesto ser atendido pelo chatbox lá, né? Por lá. Ou quando toca o telefone, fale o que você deseja. Eu já desligo na hora, isso me dá coceira, também, né? Você vai ficar repetindo lá, sim, não entendi. Sim, não entendi. Desafiador, né? É desafiador. E ainda voltando lá ao que a gente estava falando no começo, primeiro, é a maior transação da vida das pessoas. Aí, por que as pessoas vendem um imóvel? Se perguntar para qualquer pessoa o que leva alguém a vender um imóvel, não é tô de bobeira aqui e quero vender um imóvel. Não, a família cresceu, que é um momento muito bom, mas é um momento difícil muitas vezes, é desafiador. Ou um casal está se divorciando, ou foi alguém que faleceu, ou estão mudando de estado. São momentos grandes na vida da pessoa. Sim. Por isso que tem que tratar de forma isolada. Exatamente. No Japão eu aprendi uma coisa que fala o seguinte, se você atender 2 pessoas do mesmo jeito, uma você está atendendo mal. Exatamente.
Mas é. Porque cada um tem a sua particularidade. De repente você gosta de ser atendido na sua casa. Eu, de repente, gosto de ir lá visitar o plantão de vendas. De repente você gosta de ser atendido no final de semana, eu durante a semana. De repente você pode ser atendido de manhã, eu à noite. Então, ou seja, padrão, não existe esse padrão, né? Exatamente. E como que o corretor, e como que ele identifica isso? Fazendo perguntas, né? Conversando. É entender que ele não tá ali para tirar um pedido nem nada disso. Ele tá ali para ajudar aquela pessoa, seja a comprar ou vender um imóvel, mas a resolver o problema que isso significa. Ou resolver a dor que aquele cliente tem. É entender que realmente cada pessoa é única e cada transação vai ser única. Lógico, tem coisas básicas, tem um imóvel que tá sempre no centro, mas as pessoas estão sempre mudando. Muitas vezes não é só uma pessoa, não é só um cliente. Tem mais pessoas que vão ajudar aquela pessoa a decidir ou que fazem parte da família. Muitas vezes até o pet tem uma certa influência nisso. Eu amo o pet. Falar de pet, para mim, todos os lugares tem que ter. Morei muitos anos, né? Mais de 15 anos em apartamento. Então tinha que ter pet place. E aí depois fui pro condomínio. Aí, claro, uma casa maior. Mas mesmo assim eu sempre procuro um lugar onde tenha também esse convívio, né? Entre os cães. E é super bacana. Outro Vinícius, né? Tem o Vini e o Vinícius. Vamos falar um pouquinho de marketing, né? Marketing e tecnologia. Hoje, por exemplo, quais são as ferramentas básicas que ele tem que usar e a forma de como usar? Porque nem sempre é o quê, né? Por exemplo, e-mail marketing funciona na mão de um, não funciona na mão de outro, né? O WhatsApp funciona na mão de um, mas não funciona na mão de outro. Então, como utilizar a ferramenta ideal para que ele consiga vender mais imóveis? Ou prospectar mais clientes, né? Antes de falar das ferramentas, gostaria só de retomar a questão de como um corretor, com a importância do corretor de investir nele mesmo. É como, eu amo a analogia de esporte. Quem me conhece sabe que eu tô ali no almoço, então isso me relembrou uma coisa de esporte. Todo mundo tá falando de esporte. E é como se o corretor, o corretor que não investe em si mesmo, é como se fosse um atleta em pleno 2020 que usa tênis ou chuteira, independente do esporte, da década de 80. Beleza, ele pode ser o melhor do mundo? Pode, mas aquilo que ele investe, aquilo que ele aplicou nele mesmo é ultrapassado. Sim. Não vai dar certo, não vai seguir. Já jogar bola com uma bola de couro, você vai acabar cansando. Não, tem que ter esse investimento. Tem, né, ferramentas e tem estratégias que são muito mais eficientes. Exatamente. Né? Eu recentemente, já me considero um empreendedor de sucesso, mas eu fui fazer, de janeiro para cá, eu fiz 5 cursos, né? Eu fiz de PNL, fiz de hipnose clínica, fiz de neurociência, fiz de Scrum, que é gestão ágil, né? Então, a gente tem que estar sempre procurando um jeito melhor de fazer aquilo, né? E aí vem agora também nada adianta, aí tem que ter esse cuidado, que antes eu fui consultor, né, de várias empresas, né? Eu tive 3 agências de publicidade e eu entrava naquela construtora, incorporadora, imobiliária e tinha lá um puta de um CRM, puta robusto, tal, usava 10% do CRM. Então, se tem muita gente, não adianta você ter uma Ferrari, né? Você não sabe dar partida e você vai andar 10 por hora. Então, ande com Fusca, que vai ser mais barato. Vai chegar no mesmo lugar. Vai chegar no mesmo lugar. Por que eu falo isso? Porque, e até eu estava entrevistando aqui o Felipe Cavalcante, que foi fundador da DIT, um grande empreendedor. E nós compactuamos, falamos a mesma mensagem, né? Então, não adianta você ter 5, 6 ferramentas. Você primeiro aprende a utilizar uma, usa com muita eficiência, né? Faz o arroz com feijão bem feito, aí você vai para a segunda, você vai para a terceira, né? Então a tecnologia é isso. Então o excesso e não uso ele faz mal, a falta ele faz mal, né? E pode ser um pouco enganador também, né? Pô, eu tô aqui postando no meu Instagram, fazendo não sei o que no meu WhatsApp e se enganando de que você tá fazendo alguma coisa efetiva, quando no final você não tá aliás, fazendo você nada tá fazendo bastante coisa, mas... Nada dá resultado, não adianta. Então tem que tomar muito cuidado, bem colocado.